Hoje é o terceiro capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável e ele tem como título o antídoto radical, saúde emocional e espiritualidade contemplativa. A gente já identificou o problema, né? A gente viu que tem muito mais por baixo da água, tem muito mais coisa por baixo da superfície, tem mais coisa aí para baixo. Então nós já vimos isso, já vimos que espiritualidade doente, quem tem uma espiritualidade não muito tratada, dificilmente vai ter uma espiritualidade bem desenvolvida. E o inverso é a mesma coisa. Quem tem uma espiritualidade deficiente, a gente já viu aqui que nós precisamos também identificar os sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Nós vimos algumas coisas na semana passada. A gente viu que a gente precisa cortar a raiz, né? E de que às vezes cultos, orações, retiros, eles são excelentes para ajudar a gente aí a aparar alguns ramos, mas o problema é mais embaixo. Enquanto fizermos nossas orações sem a devida sinceridade e não reconhecermos aquelas coisas que nos fazem doentes emocionais, nossa espiritualidade também será deficiente. E enquanto aplicarmos a verdade bíblica apenas aquilo que nos convém, porque a gente faz isso às vezes, né? A gente pega só aqueles versículos da Bíblia que convêm para a gente. Aqueles que confirmam comportamentos que nós já temos, apenas aqueles que confirmam nossas ideias, apenas aqueles que confirmam nossas convicções. E às vezes aqueles versículos bíblicos que vêm contra alguma ação, alguma atitude nossa, às vezes a gente deixa para lá. Então, enquanto nós continuarmos fazendo isso, aplicando verdade bíblica apenas aquilo que nos convém, evitando que a palavra de Deus atinja as áreas submersas da nossa vida, as áreas que nos fazem doentes espirituais, e também nossas emoções continuarão a nos esmagar. Então, a gente identificou o problema. E agora a gente vai partir para o remédio, né? Vamos partir para a solução. O capítulo 3 apresenta o remédio para a gente. Mas antes da gente entrar no foco em si, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Antes de falarmos os pormenores aí do capítulo, vamos ler aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A partir do verso 7. Vamos ler o verso 3 antes de irmos para o 7? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 3, diz assim, ó: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso aqui é uma ordem de Deus, uma ordem que Deus deu através do profeta Samuel ao rei Saul. Vai, fere a Amaleque, destrói tudo que tiver. Não poupe nada. É para exterminar com tudo, exatamente tudo. Aí vamos lá para o verso 7 agora. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Qual que era a ordem, gente? Destruir tudo. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Preste bastante atenção nesses termos. Deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-lhe àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel:
Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho, pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Queridos, essa leitura é muito interessante, porque ao desobedecer, ao não cumprir as ordens que ele havia recebido do profeta, algo é identificado no interior de Saul. Um comportamento, um sentimento é identificado não fora. Não foi apenas a ação externa de Saul que aborreceu o Senhor. Tinha algo dentro, tinha algo ali no profundo de Saul, que foi o que fez que ele tomasse a decisão que tomou de não obedecer a palavra. Tinha um sentimento ali. E ele está descrito no verso 23, é interessante porque a palavra é muito forte. Rebelião. O texto bíblico diz no verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Havia algo dentro, havia rebeldia no coração de Saul, havia rebelião, havia obstinação. E aquele comportamento interno que fez, com que ele agisse de modo irregular com Deus, que ele agisse de modo a desrespeitar o Senhor. E ele tinha uma preocupação muito grande também no coração de Saul, quando ele diz aqui para Samuel, não, eu preciso que você me honre na frente dos anciãos. Quantos sentimentos internos moviam aquele homem e que, na verdade, não estavam na mesma direção de Deus. Muitos cristãos hoje permanecem presos em cadeias emocionais, presos a eles mesmos. Eu costumo orar muitas vezes, quando eu oro por mim, e às vezes quando eu oro por algumas pessoas, eu falo, Senhor, livra-me de mim mesma. Ou então eu oro por alguém, amigo, algum parente meu, que eu sei que está distante do Senhor, e eu digo, Senhor, por favor, livra-o dele mesmo. Porque há muita gente presa em si. E há muitos cristãos, crentes em Jesus Cristo, presos em cadeias emocionais, cadeias estruturais, cadeias religiosas, cadeias espirituais. Muitos estão perdidos, não sabem que direção seguir. Aqui era uma ordem. Saul recebeu uma ordem de Samuel, e na ordem de executá-la, ele parecia que não sabia que direção seguir da ordem. Se ele seguia a direção do profeta, se ele escutava o povo que estava dizendo, olha, rei, olha, esse boi está bonito, olha, rei, essa ovelha aqui, como é que ela está bem servida.
vamos levar. Tem muito crente que está perdido, não sabe em que direção seguir, que teologia adotar. A verdade é que quando a gente recebe Jesus no coração, ou quando a gente diz a alguém, quando a gente leva alguém a Cristo, tudo que a gente quer é que essa pessoa se conecte com Deus. E a gente dá algumas ferramentas para essas pessoas se conectarem com Deus. A gente fala para elas que elas têm que ir para a igreja, né? A gente ensina elas a irem à igreja, a gente ensina a terem tempo devocional, aquele tempo de oração, de leitura da Bíblia em casa. A gente ensina, agora, né, que nós estamos aí nesse processo celular, a gente orienta a pessoa a ir para a célula, a gente fala para ela que ela tem que ser dizimista e ofertante, a gente fala que agora o comportamento dela tem que ser diferente no trabalho na escola, a gente fala para ela sobre o uso dos dons e quer que ela trabalhe nos ministérios da igreja, a gente fala que é importante que ela vá em retiro para se abastecer, a gente fala que ela tem que testemunhar de Jesus para as outras pessoas. Então a gente dá muitas ferramentas para as pessoas desse tipo, né, quando elas recebem Cristo no seu coração. Mas é impressionante como ainda muitas pessoas crentes em Jesus Cristo permanecem perdidas. Como permanecem muitas vezes presos emocionalmente. Então a proposta desse capítulo 3 hoje é levar a transformação aos lugares mais profundos, diz ali. Levar a transformação a lugares mais profundos. Ir além daquilo que a gente vê. Isso que eu falei aqui, que a gente ensina para as pessoas que vêm para a igreja, na maioria das vezes atinge só a parte externa mesmo do ser cristão. E a gente precisa chegar mais fundo. Existem aí, padrões comportamentais ocultos, entrincheirados. E eu gostei dessa imagem, porque mostra uma mesma pessoa que aparentemente linda, bem-coradinha, sorridente, feliz, mas na verdade, na realidade, é atrás de uma grade, atrás de uma prisão. E isso porque a gente dá ferramentas para que as pessoas que receberam Jesus se comportem, passem a viver de uma forma diferente, mas muitas vezes elas continuam presas nestes padrões comportamentais ocultos, né? Num passado profundamente arraigado, que move essa pessoa para longe de Deus e de uma vida abundante. Uma lista do que fazer e do que não fazer não é suficiente. E nós vamos confessar que muitos de nós aqui, quando nos convertemos, o que na verdade nós recebemos foi uma lista do que fazer e do que não fazer. É preciso um antídoto, aqui, este antídoto, capítulo 3 está dizendo, é preciso esse antídoto para virar a nossa vida espiritual para o lado certo, com o lado certo para cima, né? Diz o Peter Escaseiro aqui no livro. É preciso o antídoto para virar a nossa vida espiritual com o lado certo para cima. E eu quero fazer uma pergunta para a gente aqui hoje. Por que é difícil seguir Jesus? Por que é tão difícil seguir Jesus? Peter achou importante, antes de dizer como unir, como usar esse antídoto, ele achou importante dizer por que é difícil seguir Jesus. O que há de interno e o que há de externo que nos impede de sermos o que Deus planejou para sermos. Eu não sei quantos aqui estão com o livro, né? Eu sei que algumas pessoas já compraram, e você que leu esse capítulo viu que ele faz lá uma comparação do Apocalipse e a besta. E eu não vou entrar nessa questão, porque para eu falar de Apocalipse aqui, eu precisaria de muitas semanas. Para a gente só entender só esse trecho, a gente ia precisar de muitas semanas. Há muitas teorias, né? Há muito entendimento a respeito disso, a respeito do Apocalipse. Mas uma coisa é verdade. Uma coisa está ali descrita no livro e que é fato. Existe uma cultura que tenta nos absorver. Ou não existe? Existe uma cultura e a cultura de hoje tenta absorver os cristãos de hoje. A cultura dos primeiros cristãos, que era ali o do Império Romano, era uma cultura que tentava absorver os cristãos. Então é fato, há uma cultura que está querendo aí moldar o nosso jeito de viver, manipular o nosso jeito de pensar. Então por que é tão difícil seguir Jesus? Cultura. Tudo que temos comido, tudo que a gente bebe, o que a gente veste, aquilo que a gente vê na TV, o que a gente vê nos filmes, o que a gente aprende na escola. Gente, até o que a gente aprende nas faculdades. Os meninos aqui que estão estudando, a gente, na faculdade, na escola, nós estamos ou não estamos sendo influenciados por uma cultura. Não é só ciência.
que tem sido apresentado nas escolas. Há uma cultura. As músicas que nós ouvimos, as rodas de conversa, tudo está sendo modelado por essa cultura. Como diz João ali na sua primeira carta, o mundo jaz no maligno e toda essa iniquidade acaba por alimentar a nossa carne. Estamos sendo constantemente alimentados na nossa carne por essa cultura de iniquidade. E é por isso que medo, desconfiança, violência, obstinação, como disse aqui a respeito de Saul, né? Obstinação, rebeldia, teimosia, lascívia, promiscuidade, é por causa dessa alimentação da nossa carne, que tudo isso tem crescido no meio do povo de Deus. Tudo isso, muitas vezes, está guardado no nosso íntimo. Essas coisas, muitas vezes, estão lá entrincheiradas dentro de nós. Se você pudesse olhar dentro de você, aliás, você pode, né? O que você veria? Trazer essa questão ali, um pouquinho da cultura, né? A cultura hoje diz para a gente que a gente tem que acumular coisas, que a gente tem que ter tudo o que puder. A cultura hoje diz para a gente que a segurança, ela não está em Deus, ela está no dinheiro, no poder, no status, na saúde. A cultura diz que Deus morreu, de um modo geral, né, queridos? A cultura diz que a espiritualidade, ela é alternativa, a verdadeira, a genuína espiritualidade em qualquer ramo. A cultura diz para a gente que não há verdade absoluta, que cada um é responsável por si apenas. Só Deus que é por todos, eu sou só por mim mesma. Cada um por si e Deus por todos. Isso é a cultura que está dizendo. E esta cultura está influenciando o nosso jeito de ser igreja, o nosso jeito de servir a Deus. Então, volto a perguntar, o que você vê dentro de você? O que nós vemos dentro de nós? Você olhando para dentro de si, vai ver o quê? A gente tem até medo de olhar, né, gente? Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente olha para dentro da gente, nem a gente acredita no que vê. E quando olha, se esquiva. E quantas vezes a gente prefere saber o que Deus pode fazer por nós e não o que Ele pode fazer em nós. A nossa espiritualidade, a espiritualidade dos nossos dias, muitas vezes não é para levar a gente a olhar para dentro de nós. Porque eu não quero que Deus faça nada em mim. Eu quero que Deus faça por mim. Vejam como a cultura influencia o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de viver para Cristo, o nosso modo de servir ao Senhor. Mas, graças a Deus, que Deus tem um objetivo muito claro. Deus tem um objetivo muito claro na sua vida. Louvado seja ao Senhor por isso. Louvado seja Deus, que tem um objetivo muito claro, que é o de nos transformar. Eu queria que você lesse comigo lá em Romanos 7, de 21 a 24. A gente vai ver um cara que olhou para dentro de si, e ele não gostou do que ele viu, não. Vamos lá? Romanos 7, 21 a 24. Paulo olha para dentro de si e o que ele vê não é legal. Ele diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olha para ele mesmo e ele percebe que há uma guerra, tem uma guerra, e que por muitas vezes essa guerra é vencida pela carne. Ele diz: eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, no tocante à minha alma, no tocante ao meu coração, no tocante à minha mente, eu tenho prazer em Deus e na lei de Deus. Mas quando o assunto é carne, vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei guerreando contra a lei de Deus. E a Bíblia fala sobre essa crise que existe dentro de nós mesmos entre carne e espírito. E quando eu falo que a cultura está aí para alimentar a nossa carne, então nós precisamos observar que nós vamos precisar mudar aí um ritmo da nossa vida a fim de que o nosso espírito seja alimentado. Senão, a carne ganha. Eu já contei algumas vezes aqui uma ilustração de um dono de cachorro de briga, cães de briga. Ele tinha um preto e um branco. E ele sempre colocava os dois para lutar. Nas apostas, ele falava assim: não, hoje o branco vai ganhar. E aí, os dois lá, o branco ganhava. Aí, o pessoal pensava assim: o branco é o mais forte, o branco é mais forte. Se o dono falou que o branco vai ganhar, o branco é mais forte. Na outra rinha,
Todo mundo ia lá, apostava no branco, né, e tal. Ele falava assim, não, hoje o preto vai ganhar. Aí o povo, não, mas outra vez foi o branco, você falou, não, mas hoje é o preto que vai ganhar. E aí os cachorros lá, olha o preto ganhando. Isso se repetiu até que o pessoal falou assim, gente, mas... perguntou para ele, né, como é que você sabe quem vai ganhar? Ele falou, a semana que eu quero que o branco ganhe, eu alimento ele melhor. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento ele melhor. Vai ganhar quem a gente alimentar melhor. Assim é nessa batalha espiritual que acontece dentro da gente. Vai ganhar quem a gente alimentar, certo? Paulo estava aqui chateado e ele dizia, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na verdade, Paulo sabia, e ele dá a resposta para mim e para você, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Diz o verso 25, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus pode mudar nossa estrutura interna. Graças a Deus. A gente, às vezes, tem mais interesse do que Deus pode fazer por nós. Mas graças a Deus que Ele tem um objetivo claro. E o objetivo dele é fazer a mim e a você mais parecidos com Cristo Jesus. E o objetivo dele é sarar a gente por dentro. E o objetivo dele é mudar a nossa estrutura. Deus está muito, mas milhões de vezes mais interessado naquilo que Ele vai fazer em você do que por você ou através de você. Deus está muito mais interessado no que Ele vai fazer em mim, dentro de mim, do que por mim e através de mim. Então, a resposta dessa pergunta, como mudar essa estrutura interna? Jesus pode mudar a nossa estrutura interna, mas como? A resposta é unindo saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Queridos, eu conheço pessoas não cristãs, que são muito equilibradas, gentis, amorosas. Eu conheço pessoas que não desenvolvem espiritualidade, mas que parecem ser, de fato, emocionalmente sadias. São pessoas equilibradas, sensatas, têm bom senso. Por outra sorte, eu conheço também pessoas contemplativas, pessoas de uma espiritualidade contemplativa, pessoa que busca a Deus, mas que sofrem de um certo desajuste social. E isso, o desajuste social, é por causa de emoções, né, queridos? Conheço poucos cristãos comprometidos com a espiritualidade contemplativa integram a isso o trabalho interior da saúde emocional. Ao mesmo tempo, poucas pessoas comprometidas com a saúde emocional acrescentam a isso a espiritualidade contemplativa. Ambas, tanto a espiritualidade contemplativa como a saúde emocional, ambas são poderosas ênfases transformadoras de vida quando empregadas separadamente. São. Mas juntas elas oferecem nada menos que uma revolução espiritual. E é para isso que nós estamos chamando a você, igreja, para uma revolução espiritual. Não, mas eu estou tão bem, pastor. Amém, queridos. Amém que vocês também, eu também estou. Mas o que eu tenho desejado, o que essa igreja tem desejado, o que a liderança dessa igreja tem buscado, é por uma revolução espiritual, que leve esta igreja a outros níveis. E levando esta igreja, a sociedade ao nosso redor também seja levada. E essa revolução espiritual, ela virá para transformar os lugares ocultos bem debaixo da superfície. Você está bem? Você pode ficar melhor. Está legal? Está tranquilo? Deus tem mais. E essa é a proposta. Quando a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa estão entrelaçadas na vida individual, ou na célula ali, né, no pequeno grupo, ou na igreja, ou na universidade, ou na comunidade, a vida das pessoas é dramaticamente transformada. E quem está dizendo isso? É um pastor, repito, é um pastor que estava no auge do seu ministério, mas percebeu que faltava alguma coisa. Percebeu que alguma coisa estava errada. A igreja estava indo bem, mas também não era lá essas coisas. A esposa, dentro de casa, a situação estava meio complicada. Quem está dizendo isso para nós foi um pastor que passou por uma mudança drástica na sua vida. E não só ele levou toda a sua igreja também. Esse é o convite para nós. Usar esse antídoto para curar os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, que nós vimos na semana passada. Mas então o que é? O que é a saúde emocional?
Definir ou medir a saúde emocional aqui, queridos, ou a inteligência emocional, né? O termo usado muito hoje também é inteligência emocional. Então, definir ou medir isso é um campo muito grande. Existem muitas opiniões. Aqui estão apenas alguns exemplos para a gente entender o que é saúde emocional. Vamos lá. Saúde emocional é nomear, reconhecer e controlar os próprios sentimentos. Tem gente que não sabe dar nomes àquilo que ela sente. Então, é porque não está emocionalmente sadio. Conseguir libertar-se de padrões autodestrutivos. Ter ciência da influência do passado. Isso aí nós falamos na semana anterior. Capacidade de expressar-se. Capacidade de empatia. Distinguir e expressar sua sexualidade e outras coisas. Quando nós falamos ali, por exemplo, de nomear, reconhecer e controlar os próprios sentimentos, tem pessoas que são extremamente iracundas. Tem pessoas que se irritam e fazem escândalo por qualquer coisa. Essa pessoa, além de não controlar os seus sentimentos, provavelmente ela não saiba de onde ele vem, como que ele surge. Talvez ela nem ache que é iracunda. Outra situação também, você há de concordar comigo, existem muitas pessoas que murmuram, são murmuradores crônicos, mas quando você diz para a pessoa, às vezes, assim, ô meu irmão, não murmura não, né? Vamos glorificar. De repente a pessoa fala assim, não, mas isso não é murmuração não, só estou comentando. A pessoa não consegue nem identificar, quanto mais controlar. É uma pessoa que está emocionalmente doentia. Quando nós falamos ali de libertar de padrões autodestrutivos, tem pessoas que saem de um relacionamento difícil, complicado, e aí saiu, conseguiu libertar-se. E aí você pensa assim, puxa, agora essa pessoa vai arrumar alguém assim, tal. De repente, é impressionante como algumas pessoas, ao iniciar um novo relacionamento, procuram, parece que procura, não sei se procura não vou dizer que procura não, mas de repente ela começa a se relacionar com alguém extremamente parecido com o anterior. É um padrão de comportamento autodestrutivo. Não se tocou. Então, no passado nós já falamos, capacidade de expressar-se. Tem gente que não sabe. E isso precisa ser entendido como algo que realmente é um abalo de emoção. Alguém que ou está com raiva e não consegue dizer, ou está feliz e não consegue chorar, não consegue dizer sua opinião. Tem pessoas que numa roda de conversa, às vezes, discorda de alguma coisa, mas não fala, porque tem dificuldade de se expressar. Empatia. Quando a gente tem dificuldade de entender o outro, quando a gente tem dificuldade de sentir a dor do outro, é uma emoção doentia. Então, não tem capacidade de ser empático. Distinguir e expressar sua sexualidade, eu acho que isso aí está claro, né? Acho que eu não preciso entrar em detalhes. E o que é espiritualidade contemplativa? O que é espiritualidade contemplativa? Nós vamos falando de espiritualidade. Nos cultos de domingo, nós já falamos aqui alguns dias, né? Que espiritualidade não é sinônimo de religião. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião são as formas que a gente expressa a nossa espiritualidade. E a espiritualidade contemplativa? Como ela se caracteriza? E aí tem algumas respostas para a gente. No livro tem muitas mais. Há outras literaturas. Olha, sobre esse assunto aqui também, sobre inteligência emocional, há material adoidado aí para a gente ler e procurar entender. Aqui é só para a gente ter um norte. Mas a espiritualidade contemplativa é despertar e submeter-se a Deus em toda e qualquer situação. É aprender, a espiritualidade contemplativa é aprender que quem está no controle é Deus. Não sou eu. Ele é que comanda. Desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso que permita a consciência do sagrado em tudo na vida. Espiritualidade contemplativa é eu conseguir ouvir Deus enquanto eu lavo louça. Espiritualidade contemplativa é eu conseguir perceber a presença de Deus nas pequenas coisas do dia a dia, no trabalho. Um cara que parece ser extremamente bom nisso se chama Cristiano Fiorzioli, o pastor que pregou no Congresso de Jovens. Ele vê Deus no Star Wars. Ele vê Deus nos trem, tudo que ele assiste. Tanto que ele, pregando para a galera lá no Congresso de Jovens, a galera se amarrou, né? Porque ele falava dos games, ele falava dos filmes e de como ele via Deus em tudo isso. E o cara já entendeu bem como que é a espiritualidade contemplativa. Você desenvolve um ritmo de vida, a sua vida passa a se equilibrar de uma forma que você consegue não ter aquela separação de secular e sagrado. É tudo sagrado.
E Deus se manifesta ali e através de você e através das coisas. E a gente vê Deus nisso. E glorifica a Deus por isso. Até nas situações difíceis que acontecem. A gente vê Deus lá e glorifica. Espiritualidade contemplativa também é comunicar-se intimamente com Deus. Não é aquela oração mecânica, não é aquela oração ensaiada, né? Aquela que a gente escreve, que é para poder falar mais bonito no meio das pessoas. Não, é uma oração íntima. É também praticar a solitude, que nós temos falado tanto aqui. O silêncio. Espiritualidade contemplativa é você saborear o silêncio, porque Deus fala no silêncio também. Nisso aí os monges são nossos professores. A cultura monástica está há 1000 anos na nossa frente nesse aspecto. E é também, porque às vezes a gente pode pensar assim, então espiritualidade contemplativa é no dia a dia, é no trabalho, é lá em casa, é na solitude, né? É no meu quarto, então nem precisa ir para a igreja. Espiritualidade contemplativa é fazer parte de uma comunidade de fé. A sua espiritualidade, aquela que você desenvolve individualmente, ela não pode estar associada de uma espiritualidade que é comunitária. Porque você é templo do Espírito Santo. Porque você é um membro do corpo de Cristo. Mas nós somos corpo, nós somos igreja. Então, nisso está a espiritualidade contemplativa. E, por fim, então eu preciso unir as duas. Precisamos unir. E esse gráfico foi retirado do livro mesmo. Aqui do lado esquerdo é amar a Deus, do lado de lá, né, as que estão aí no círculo, né? Amar a Deus de cá, amar ao próximo de lá e amar a si mesmo aqui embaixo. E aí, esse gráfico quer dizer para a gente, que está bem, a espiritualidade contemplativa nos ligando verticalmente, né? E a saúde emocional nos ligando horizontalmente. É um gráfico simples, mas que significa que a gente precisa entender que a nossa espiritualidade ela está ligada àquele mandamento de amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa entender que a espiritualidade contemplativa ela está no centro, a nossa espiritualidade ela precisa estar bem no meio. Tem 2 frases aqui que eu achei muito bonitas. Francisco de Sales, ele descreve a espiritualidade contemplativa como a amorosa, pura e permanente atenção da mente às coisas de Deus. E uma outra frase também que descreve a espiritualidade é do irmão Lourenço, ele diz: o puro olhar amoroso que encontra Deus em toda parte. A espiritualidade, ela cruza aí a nossa saúde emocional, você está vendo. Isso porque a consciência e o amor a Deus estão no centro da nossa vida. Elas precisam estar no centro da nossa vida. A consciência e o amor a Deus. Só que espiritualidade também é lidar com as pessoas. Por isso que está tudo aí no ciclo. A espiritualidade também é lidar com as pessoas, é ser gentil com elas. A espiritualidade também é lidar conosco mesmos. E falando de uma espiritualidade que lida com outras pessoas, se essa união com Deus, essa carinhosa união com Deus não resulta numa carinhosa união com as pessoas, então a Bíblia diz para nós que essa contemplação é mentirosa. Porque se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão que está ao meu lado, então eu sou mentiroso. A saúde emocional, esse autoconhecimento de que nós estamos falando aqui, é essencial também para que a gente se conecte com Deus e se conecte com o próximo. Não há como fugir. A gente vai precisar dessas 2 vertentes, a gente vai precisar dessas 2 direções, se nós quisermos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Agora, essa integração de espiritualidade contemplativa e saúde emocional, ela traz benefícios grandiosos, que nós veremos na semana que vem. A união entre espiritualidade contemplativa e saúde emocional nos permite, olha só quais são as 3 coisas que ela nos permite: desacelerar. Quem não quer desacelerar? Esse mundo acelerado, a gente está precisando dar uma desacelerada. Essa integração também nos permite firmar-se no amor de Deus. E essa integração também nos permite libertar-se das ilusões. E nós vamos falar sobre essas 3 questões na próxima semana. Nós vamos trabalhar a saúde emocional e trabalhar a espiritualidade contemplativa de forma que isso produza em nós um desaceleramento
de forma que isso produza em nós uma firmeza no amor de Deus e de modo que isso produza em nós essa libertação, uma libertação, ilusões das mais diversas. E nós vamos ver como que esse desacelerar se aplica tanto na saúde emocional como na espiritualidade contemplativa. Como que o firmar-se no amor de Deus se aplica tanto na saúde emocional como na espiritualidade contemplativa. E como esse libertar-se se aplica tanto na saúde emocional como na espiritualidade contemplativa. Vamos aprender a desacelerar? Ah, não, mas eu já estou bem firmado no amor de Deus. Semana que vem eu vou mostrar para você que talvez não esteja muito, não. Vamos libertar-se aí, né? Vamos procurar essa libertação que a gente precisa. Ah, mas eu nem me vejo muito preso. Semana que vem a gente pode ver